Sejam bem-vindos ao nosso canal e se de repente você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, essa aula faz parte de uma série de estudos que nós estamos fazendo sobre ansiedade, esse mal tão terrível. Então eu quero te recomendar, antes de assistir esse vídeo, se você está aqui pela primeira vez, caiu logo aqui nesse vídeo, volta para as aulas anteriores, começa desde o início, vou deixar o link das primeiras aulas aqui abaixo para que você tenha uma melhor compreensão. Não adianta você assistir esse vídeo, já pegar o bonde andando, então volta, assiste as primeiras aulas e vem maratonando, vem fazendo a sua série para que você compreenda tudo que nós vamos tratar nessas aulas, inclusive na aula de hoje. Mas, se você já assistiu às aulas anteriores, então vamos ao nosso vídeo, vamos à nossa aula de hoje, que o Espírito Santo possa falar ricamente, abundantemente ao seu coração. Vamos lá então, hoje hoje a gente está fazendo como se fosse uma série da Netflix, o estudo, aí a gente vai para frente e vai para trás. Então eu trouxe, no capítulo anterior vimos, então hoje eu trouxe algo que eu não falei em nenhuma das outras lições, que são os significados, né, da palavra ansiedade. Eu trouxe aqui alguns significados muito interessantes e a gente vai perceber que o quanto a Bíblia ela é atualizada mediante tudo que a gente tem visto aí nesses dois estudos. Uma coisa que eu tenho feito sempre uma abertura, antes de começar a aula, para ficar bem claro. Nós estamos estudando a ansiedade do ponto de vista bíblico. Nós não estamos falando da ansiedade do ponto de vista da medicina, nós não estamos falando da ansiedade do ponto de vista da psicologia, nós estamos abordando a ansiedade do ponto de vista bíblico. Porque nós precisamos fazer uma escolha. Nós precisamos fazer uma escolha na nossa vida, se nós vamos acatar a palavra de Deus ou se nós vamos ficar com a palavra dos homens, das pessoas. Então, a ciência, quando você tem ansiedade, a medicina, a psicologia, ela tem um caminho. Ela tem um caminho. Como eu volto a dizer, um caminho paliativo. Ela não tem um caminho de cura. Ela tem um caminho que vai tratar. Pessoas ansiosas, diagnosticadas com ansiedade, pessoas que têm problemas com ansiedade, elas procuram um especialista e esse especialista, seja o psiquiatra, seja o psicólogo, ele vai dar um caminho alternativo, um caminho de tratamento. Mas ele é o primeiro a dizer, isso não tem cura. Você vai para a palavra de Deus, Jesus nos dá uma receita muito simples e às vezes o simples, ele tende a não ser interessante e parece até uma coisa muito sem valor, porque é tão simples a forma que Jesus fala sobre a ansiedade e parece que aquilo não tem a ver com quem tem a ansiedade. Mas o problema é justamente esse, é que nós procuramos coisas muito mirabolosas, muito grandes e, na verdade, a solução da maioria dos problemas é um caminho simples, mas é um caminho de decisões. Então, eu falei aqui em aulas anteriores, eu sou totalmente a favor, dependendo do nível que a pessoa esteja, eu volto a dizer, nós não estamos falando para quem é do mundo, nós estamos falando para nós. Porque a ansiedade é algo que tem entrado na igreja. Eu entendo, eu como cristã, como serva de Deus, eu entendo perfeitamente. O mundo está vivendo de forma preocupada, de forma ansiosa, eu entendo perfeitamente. Agora, pela palavra de Deus, eu não posso achar que é normal nós, como povo de Deus, vivermos essa situação. E o que tem acontecido nos últimos tempos é que nós estamos tratando isso como se normal fosse. E o objetivo dessa lição, para cada um de nós aqui, é mostrar que não é normal que você, como filho de Deus, não só servo de Deus, mas você, como filho de Deus, você tem que entender, não é normal que eu esteja vivendo a ansiedade. Se não é normal, eu preciso fazer o quê? Tratar. Porque se eu convivo com aquilo, nunca vai ser tratado, nunca vai ser resolvido. Tudo aquilo que é acalentado, tudo aquilo que é tolerado, não é transformado. Tudo aquilo que você se acostuma, tudo aquilo que você acha normal, dificilmente você vai ter decisão para mudar.
E eu vou repetir o que falei aqui nas aulas anteriores. Vocês estão diante de uma pessoa que conhece o que está falando. Eu não conheço a ansiedade de teoria. Eu não conheço a ansiedade só porque alguém me falou o que é ansiedade. Eu vivi esse lugar, esse sentimento, eu conheço e eu conheço bem. Depressão, eu falo de depressão porque eu lido com pessoas. Não, eu conheço esse lugar, eu vivi esta situação. Então eu não falo para você daquilo que eu não conheço profundamente. Então eu tenho autoridade para dizer para você, quando isso nos acomete, seja a ansiedade, seja a depressão, algo está errado em nós, na nossa mente, e nós precisamos mudar. E é isso que nós estamos aqui, para nos tratarmos disso pela palavra de Deus. O que é que a Bíblia diz acerca disso e que nós precisamos mudar? Como é que a gente consegue resolver esse problema que não é uma brincadeira, não é frescura, não é bobagem. É algo que vem e que se a gente não tratar, mata. Primeiro mata emocionalmente, depois espiritualmente e finalmente muitas pessoas chegam à morte física. Então o nosso objetivo aqui não é, com essa lição, apontar o dedo. Não, se a pessoa está com depressão, está em pecado, se está ansioso, está em pecado. Não. Nós precisamos ver onde nós estamos falhando e o que é que nós precisamos consertar. Qual é a pecinha da nossa vida que está fora do lugar? Jesus, com esse texto, ele vem nos mostrar o que é que está fora do lugar e como colocar as coisas no lugar para que a nossa vida seja alinhada. O que eu não posso é dizer para você é normal, conviva com isso, está tudo bem. Não, não é normal. Você precisa sair desse lugar. Assim como eu saí, tantas outras pessoas saíram. Só que existem várias formas de você buscar essa ajuda. E nós estamos aqui dando um caminho pela palavra. Não anulando, falei aqui em aulas anteriores, não anulando as terapias, os profissionais, não. Tudo que for bom para você sair dessa situação, ótimo. Mas muitas vezes nós buscamos todas essas alternativas e esquecemos de buscar a principal, que é a palavra. E a palavra de Deus é a principal para nós, porque aí onde está, nós precisamos decidir quem somos e no que cremos. Se nós formos apenas aqueles crentes nominais, esquenta-banco de igreja, isso é uma coisa. Agora, se eu digo eu sou um servo de Deus, sou filho de Deus, a Bíblia tem que estar acima de qualquer coisa. Ela tem que estar acima de tudo. Ou ela é o máximo na minha vida, ou então tem alguma coisa errada em mim, nessa minha fé. Minha fé, ela está capenga. Então, eu faço questão de deixar claro isso aqui, porque nós não estamos aqui abordando nenhuma outra perspectiva da ansiedade, a não ser a perspectiva bíblica. Nós só vamos falar daquilo que a Bíblia diz, ok? Significados da palavra ansiedade. Vamos lá, então. Olha o primeiro ponto. A palavra ansiedade tem origem no latim. Aí a gente pega a questão etimológica da palavra, né? Ela é derivada de quê? De anxietas ou anxietas, que é angústia. Então, primeiro significado. Ou anxious, que é perturbado e pouco à vontade. Veja que é realmente todo o sentimento que envolve a ansiedade. E ainda a palavra anguere, que é apertar ou sufocar. Eu acho que essas duas palavras, elas dizem bem sobre a ansiedade. Que é uma sensação de... parece que está faltando ar, né? Está sufocado, está apertado, está desconfortável ali. A gente poderia até acrescentar isso. Segundo o dicionário, a palavra ansiedade significa, olha só que interessante, grande mal-estar físico e psíquico. Ou seja, não é só numa área. Você vê que atinge todas as áreas. Você se sente fisicamente desconfortável e você sente na sua psique um desconforto também. Aflição e agonia. Ansiedade é também um desejo veemente. O que é uma coisa veemente? O que é esse desejo veemente? Eu quero muito, 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 muito. Eu quero desesperadamente. E aí vem a palavrinha que eu acho que resume tudo da ansiedade e é o que nós vamos falar sobre. Impaciente. É um desejo impaciente.
Por que nós precisamos de tanto tempo para estudar sobre ansiedade? Por que a gente está dando essas doses homeopáticas? Porque você vai perceber que a ansiedade ela é só a ponta do iceberg. Tem uma série de questões que estão ali na profundidade, que não aparecem na superfície, e é isso que tem que ser tratado. A gente precisa tratar isso, a impaciência, esse desejo veemente, esse aperto, esse sufoco, essa coisa de ficar pouco à vontade. O problema, a ansiedade está aqui, ó, mas tem uma série de coisas aqui embaixo que precisa ser resolvida. Aí continue. Ansiedade é um estado psíquico de apreensão, outra palavrinha aí, ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. Quem lembra da primeira aula, o que nós falamos aqui sobre ansiedade? Que a ansiedade é o quê? Excesso de futuro. E aqui, essas 4 definições que eu trouxe não são definições teológicas. Eu peguei essas 4 definições de faculdades de psiquiatria, de psicanálise, de especialistas em psicologia. Aqui é a ciência dizendo o que é ansiedade, não é a Bíblia. E veja como a coisa está casando com tudo que a gente está estudando. A Bíblia não se importa com o que a ciência diz, porém o que a ciência diz, a Bíblia está dizendo há muito mais tempo. A Bíblia é perfeita por isso, que entra ano, sai ano, e ela continua sendo firme naquilo que ensina, naquilo que ela nos mostra. Então, veja bem, são 4 definições científicas. São 4 definições e Jesus está falando exatamente. Você vai ver que cada ponto do texto está usando essas palavras aqui. Aí, siga comigo. O excesso, né? A antecipação de coisas que ainda vão acontecer. E a última é, ansiedade é também sinônimo de impaciência, ausência de tranquilidade e medo. Então, veja bem, vamos fazer um apanhado aqui dessas palavras. Angústia, perturbação, se sentir pouco à vontade, aperto, sufoco, mal-estar, um grande mal-estar físico, psíquico, aflição, agonia, um desejo veemente e impaciente, antecipação de uma situação desagradável ou perigosa, impaciência, ausência de tranquilidade e medo. Isso é tudo que significa a ansiedade. A gente poderia usar muitas outras palavras, mas todas elas seriam apenas sinônimos. Mas isso aqui é o resumo do que é. Então veja que quando a gente diz assim, ansiedade é uma palavra pequena demais para que eu entenda de fato o que ela significa. Por isso que a gente menospreza esse sentimento, ou a gente trata como se normal fosse, porque é apenas uma palavra. E o que você precisa entender é que não é apenas uma palavra. Tem muita coisa aí nesse subsolo, tem muita coisa. E é isso que a gente tem que tratar, não é o que está aqui em cima. Porque o grande problema de muitos tratamentos, até de enfermidades físicas, é quando a pessoa quer tratar apenas o sintoma. Ah, eu estou com uma dor de cabeça. Aí o que é que a gente faz, né? Eu vou tomar um remédio para dor de cabeça. Tá, mas se aquela dor de cabeça for causada por uma outra situação? E se a tua dor de cabeça for, por exemplo, um problema de vista? Quantos aqui, antes de usar óculos, sentiram dor de cabeça? Eu acho que é um dos sintomas principais que a gente está precisando de usar óculos, é a dorzinha de cabeça que vem. Mas aí, se a gente ficar tomando o remédio da dor de cabeça, quando é que a gente vai descobrir que realmente precisa de óculos? Quantas vezes o problema de dor de cabeça é falta de sono? Eu estou agora com essa mania de quando alguém diz assim, eu estou com dor de cabeça, eu até cheguei, na sexta-feira eu fui num lugar, e aí eu cumprimentei a pessoa, eu disse assim, como é que você está? Ela, eu estou bem, eu só estou, esses dias eu estava com uma dorzinha de cabeça, aí na hora eu disse assim, como é que está seu sono?
Aí ela, péssimo. Dormindo pouco. Eu digo, é isso, tira um dia para você dormir, que essa dor de cabeça vai embora. Porque, às vezes, a gente está achando que é uma dor de cabeça porque está com algum problema na cabeça. E, às vezes, é o sono. Muitas vezes, nós estamos tratando os efeitos, né? Nós estamos tratando sintomas. Eu estou com a dor no pé, eu estou com a dor não sei aonde. E a gente não vai para o cerne da questão. Com as doenças da alma, com as doenças emocionais, é a mesma coisa. Às vezes, não, eu preciso espairecer, eu preciso... Ok, vamos para a profundidade. Tá, eu estou ansiosa. O que é essa ansiedade? É tudo isso aqui. Então, eu tenho que resolver essas questões. Porque se eu resolver essas questões, eu fico curado. E Jesus está dizendo aqui. Interessante que Jesus ele não diz assim, eu vou dar para vocês um caminho para amenizar a ansiedade. Não, é tão duro o que ele fala que ele diz assim, vocês estão agindo como se vocês fossem do mundo. Ele diz, está totalmente, não casa vocês serem meus filhos, vocês serem meus servos e estarem vivendo aquilo que o mundo vive. Interessante, quando se trata de outras doenças, Deus não fala isso. É interessante, nós estamos suscetíveis a qualquer tipo de enfermidade que uma pessoa do mundo tenha, sim ou não? Você não vai ver em momento algum na Bíblia, diferente do que muitos hereges e falsos crentes apontam, quando uma pessoa está doente fisicamente falando, você não vê na Bíblia dizendo que não, você não pode adoecer. Se você tiver com um problema no coração, no rim, se você tiver com um problema na perna, nos ossos, você está em pecado. Não, são casos muito específicos e que o texto faz questão de dizer qual foi a causa daquilo ali. Agora, quando se trata de enfermidades da alma, sempre tem essa distinção. Sempre a Bíblia vai dizer, isso não é para vocês. Tem alguma coisa errada que vocês estão deixando isso se alojar na vida de vocês. Então, é isso que a gente tem que entender. Porque o problema é que, assim, eu sou de uma época que ser crente, o crente, ele tinha ele podia não ter um conhecimento como hoje se tem, mas ele tinha uma coisa que hoje falta, que é convicção. Os crentes de antigamente, eles tinham isso, independente deles terem lido a Bíblia toda ou não. O crente antigo, ele era o seguinte, eu sou crente, então eu não faço mais parte desse sistema. Então o crente antigo, ele é preparado para sofrer o bullying, ele é preparado para sofrer o preconceito, ele é preparado para sofrer a perseguição e ele conta isso como vitória. Você vê o que está lá em Atos dos Apóstolos? Quando os apóstolos levavam uma surra, eles não saíam dizendo, caramba, a gente está servindo a Jesus e veio isso. Não, eles saíam e o texto, eu amo porque o texto diz assim, e eles saíram regozijando porque se acharam dignos de sofrer por causa do Evangelho. Então, esse é o crente antigo. O crente das antigas, ele tinha esse negócio chamado convicção, que a modernidade tem tirado da igreja. Porque hoje o que mais a gente tem são crentes querendo cada vez mais fazer parte do sistema, ser aceito. Por exemplo, eu sou de uma época que eu fui para a escola sabendo já o que eu ia enfrentar. Eu nunca cheguei em casa com mimimi para minha mãe, dizendo, mãe, por que estão me tratando mal porque eu sou crente? É incrível, porque até as crianças tinham essa convicção. Você é diferente. Você é diferente. Aí chegava na igreja, a gente aprendia que a gente era diferente. Hoje não. Hoje a gente quer ser tão parecido com o mundo que, inclusive, as dores emocionais nós trazemos para nós também. Então hoje, não, eu sou crente, mas realmente ter ansiedade é normal. Não, não é. Se você achar que é normal, você não trata. Você tem que entender, não, tem alguma coisa que eu preciso tratar. O que é que está faltando? Tem algo, vamos curar isso, porque eu sou filha de Deus. Eu sou filho de Deus. Você entende qual é o ponto? Não é que nós estamos imunes ao sentimento. Volto a dizer, eu já tive, não foi uma, nem duas, nem três, não. Eu sei o que é. Agora, eu não posso chegar para você, olha, gente, eu sei o que é e é assim mesmo. Não, tem que ser tratado.
tem que ser resolvido, porque eu aceito que o mundo tenha tudo isso e muito mais. Agora você não. Porque você é filho de Deus. Essa mente, essa convicção, que você vai ver que quando a gente finalizar esse estudo, você vai perceber realmente, é a base que está. É a minha base, é a minha estrutura que ainda não está convicta. Porque a Bíblia mostra um monte de gente, e eu gosto sempre de citar o exemplo do profeta Eliseu, porque Eliseu morre doente. Ele não morre, ele não tem uma morte maravilhosa, não. Ele morre de doença, e era o profeta Eliseu. Só que a doença dele era apenas física. E essa é a questão. Porque a pior doença que existe é a da alma. Essa é a pior doença. E é isso que a Bíblia está dizendo, que não pode existir nos filhos de Deus. Porque a doença física é o seguinte: o meu corpo, como Paulo diz, meu corpo vai ser transformado. Isso aqui vai virar pó, mas eu vou receber um corpo novo. Agora, se a tua mente está doente, se a tua alma está doente, você não tem essa convicção. Você não tem essa convicção. Então, eu volto a dizer, nós vamos chegar nesse funil de tem algo muito errado na nossa geração. Por quê? Porque a nossa geração, ela não tem momentos de ansiedade, ela vive a ansiedade. E você vai ver na Bíblia, desde o Velho Testamento, que a ansiedade, ela sempre se abateu no povo de Deus, ela veio ao povo de Deus, mas ela não fez morada, porque Deus não deixava aquilo tomar conta, porque vinha logo, peraí, levanta. Você acha que o que Jonas sentiu foi o quê? Você acha que o que Elias sentiu foi o quê? Ali é depressão. Aí Deus chega e diz, tá bom, filho, fica aí, não, come, vai, levanta, levanta. Tem muito que andar. Não dá lugar, porque se der lugar é uma coisa da alma. Se você der lugar, aquilo se aloja. Ninguém é Superman. Ninguém aqui, nenhum de nós é forte o suficiente para depois que isso tiver instaurado na nossa vida, a gente consiga vencer sozinho. Ninguém. Por isso que aqui nós estamos aprendendo sobre prevenir, mas também sobre tratar. São coisas diferentes. Se você não está vivendo isso, você vai prevenir. Mas se você está vivendo, você vai tratar. Você vai tratar. E eu falei aqui, tem coisa que a gente não vence sozinho. Tem coisa que a gente tem que buscar ajuda. Isso precisa ficar claro. Tem coisa que você vê, o caso de Elias, o próprio Deus teve que vir para agir, para atuar, senão ele ia morrer ali. Angústias. Davi, ele escreve um salmo dizendo, cordéis da morte me cercaram. Angústia de morte. Isso é depressão à beira de tirar a vida. Ele diz, mas o Senhor me tirou desse lugar. Ou seja, a Bíblia sempre está dizendo que em Deus você sai desse lugar. Você entende? Esse lugar não é definitivo. Esse lugar, por que eu estou batendo nessa tecla? Porque a gente sempre vai se deparar com pessoas dizendo, não, isso tem tratamento, não tem cura. Não é verdade, Alex? Sempre vai dizer, tem tratamento, não tem cura. E nós, como crentes, não podemos dar ouvido a isso. Você, como crente, tem que entender, tem cura sim. Tem uma saída, tem um lugar para você sair. A vida do pai, da mãe ele educa, ele dá todo o carinho, mas depois ele sabe que vai crescer e vai ter a sua independência. O elo de amor, o vínculo de amor é para sempre, porém, a dependência não. Aí, hoje em dia, as pessoas estão tratando adultos para ficar dependentes. Isso não é só nas terapias, é em tudo. Por exemplo, eu estou em tal lugar e eu preciso dar uma resposta, mas se eu não fizer uma ligação para o pastor, se o pastor não me atender, eu não vou saber dar essa resposta. Uma coisa eu preciso tomar uma decisão e está algo programado, eu vou lá, converso com o pastor. Agora, quer dizer, uma vez eu falei isso para uma pessoa, porque a pessoa, coisas mínimas, coisas do dia a dia, eu digo, peraí, querida, vem aqui. Chamei a pessoa e disse, olha, você está confundindo as coisas. Eu quero que você seja madura na fé. Eu não posso tomar as decisões por você.
Quem tem que tomar as decisões é você. Você tem que pegar os ensinamentos pastorais e usar na sua vida. Quem decide é você. Agora, qual é a minha função na tua vida? Tu vai pegar a minha mentoria pastoral e vai avaliar o aprendizado e aplicar, gente. Você já pensou? É por isso que Jesus, o trabalho de Jesus foi perfeito. Ele veio e foi-se embora. Porque senão até hoje ele estava lá na porta dele. Jesus? Não, Jesus ficou, tchau. Não, fiquem e façam obras maiores. Você vê como é? E isso é na vida, né? Isso é na vida, vai criando essa dependência. Não, você tem que crescer, vai. Eu ouvi, eu não lembro, mas foi a mãe de um famoso. Ele disse, a mãe dele tinha uma enfermidade, era uma enfermidade crônica, tipo um câncer mesmo. Mas não tinha como, na época, fazer negócio de quimioterapia. Era um negócio tão grave que não tinha tratamento, não tinha. O médico fez igual aquela história que eu conto do Chapolin. Como ele viu que não tinha o que fazer, a palavra que ele podia dizer para ela é o seguinte, a senhora vai viver tanto tempo só e acabou. Não, ele começou a dizer a ela, olha, dona fulana, a senhora está nova. Aí toda vez ele dizia, minha gata, tá linda demais. Ele disse, a minha mãe viveu 28 anos. Ela não sentia dor. E toda vez levando para o médico, e toda vez essas palavras. E ela, não, você está doente, não, está zero. A senhora está zero. O médico, aconteceu alguma coisa e ele não pôde atender ela, ou ela foi para um outro médico, eu não lembro direito. Isso aqui teve uma mudança. Quando ela chegou no médico que fez o exame, o médico disse, bicha, a senhora está viva com essa doença? Já era para a senhora ter morrido. Em 3 meses ela morreu. E as pessoas pensam que isso não existe. Existe. Essa coisa da palavra. Por isso que a Bíblia é perfeita. Olha a Bíblia de novo. Você está entendendo? Por isso que a gente tem que cuidado com quem você acredita. Porque, veja bem, aí ele disse, a minha mãe viveu pela fé. Na palavra que o médico dizia, você está linda, você está jovem, você vai viver. Ela viveu anos. 28 anos, gente, com uma doença crônica. Que pela medicina parece que era meses. Ele disse, a minha mãe veio normal. Quando foi para o outro médico que disse, a senhora está viva? 3 meses. Quando ela descobriu que tinha a doença. Porque ela viveu 28 anos sem saber que era aquilo ali. E eu não estou fazendo apologia de que a pessoa não tem que saber, não. Eu acho que tem que saber. Mas ali era um caso que ela saber ou não saber, não ia fazer diferença. Porque no caso ali, ele ia dizer, a senhora vai morrer. E ela teve, meu Deus, ela teve uma vida. 28 anos é muito tempo. E é isso que acontece. Quando você diz para uma pessoa assim, não tem cura, já entra aqui, ó, pá. Não tem cura, eu sou doente mesmo. Então o que eu tenho que fazer é me encher de remédio. Agora quando você diz, essa enfermidade que você tem, Jesus cura, ó. Porque Jesus já curou aqui, ó. Eu sou prova. Isso, a fé, esse é o ponto. Eu tive um olho de peixe, eu nunca pensei que uma coisa tão boba ia ficar tão grave na minha vida. Eu não consegui, chegou ao ponto de eu não conseguir pisar mais. E aí aquilo me incomodava, fui procurar um médico aqui, amigo da nossa família. Ele disse, realmente, é caso cirúrgico. E assim, eu não vou mentir para você, resolve tudo, agora vai ficar um buraco. Provavelmente a gente, dependendo desse buraco, depois vai fazer um enxerto e tal, mas fica curado. Porém, você tem que se preparar, se programar para a recuperação. Ele disse, são 30 dias sem botar o pé no chão, vai ser num total de uns 50 e poucos dias para você conseguir andar. E eu fiquei, meu Deus, como é que vai ser minha vida e tal? Beleza. Aí fui para casa, a gente foi para casa, ele disse, então vamos marcar tal dia para fazer os exames, para marcar a cirurgia. Beleza. Quando chegou em casa, o pastor pegou o óleo e ungiu. Aquilo foi secando, secando, secando. Até hoje eu tenho couro, que eu tenho, toda vez que eu vou para uma podóloga, para uma pedicure, no local é muito couro que tem. Porque sumiu. Ficou só aqueles couro ali. A minha cura aconteceu o quê? No intervalo dos 15 dias que ele tinha marcado. Não foi uma coisa que aconteceu, eu nem percebi. Eu nem percebi. Aí quando eu cheguei lá, que ele pegou, aí ele olhou, aí disse, rapaz, o que foi que aconteceu aqui? Aí eu contei, aí o Francisco contou, disse, não, eu coloquei o óleo, eu sou pastor, eu ungi, eu orei. Aí eu achei muito bonito, porque ele disse assim, pastor, se eu como médico não acreditar que Deus pode curar, a minha profissão é vã. Ele disse, eu acredito. Ele disse, eu não vou dizer, ele disse, o que eu estou vendo aqui é que foi curado mesmo, não precisa fazer nada mais. Se fosse um outro médico, eu não sei qual seria a reação. Entendeu? Porque tem uns que parece que eles não querem dar o braço a torcer.
E ele disse, se eu não acreditar, ele disse, claro que eu acredito. Eu digo, doutor, o que aconteceu foi isso. Se o senhor acreditar ou não, ele disse, não, mas eu acredito. Então, quer dizer, uma coisa que só poderia uma cirurgia resolver, Jesus curou de uma forma muito simples. Existem situações que Jesus não cura, mas ele usa os médicos para levar a cura. O que tem de médico que diz assim, é uma cirurgia muito arriscada, muito grave. E o que é que a gente faz? A gente ora para que Deus abençoe, dê sabedoria, dê graça. Não sei se vocês viram essa semana, 2 médicos deitados no chão. Viralizou essa foto. 2 médicos deitados no chão depois de uma cirurgia de 34 horas. Eu não consigo imaginar 34 horas em pé assim. Eles estavam exaustos. Eles não conseguiam levantar. E viralizou. Quer dizer, é uma coisa muito linda. Aí você dizer, Deus não usa? Claro que usa. A ciência é boa. Os médicos são usados por Deus. Agora, o ponto é, eles são limitados. Eles são limitados. E muita coisa que eles estão ali fazendo, se não for a graça de Deus, não vai. Tem um filme muito antigo que eu gosto, que o cara é um anjo, se apaixona pela médica. Aí ele chega para buscar. Aí ele está aqui, só que na hora que a pessoa, o filme mostra que na hora que a pessoa está morrendo, o anjo vem buscar a pessoa. Só que só quem vê é o morto. Quem está ali perto não vê o anjo. Só que o anjo, ele se deixa ver quando ele quer. Na hora que ele vem buscar o cara que ela está operando, ela olha para ele. E ele vê. Ela vê e ele se deixa ver. Aí ele pega e o cara morre ali na mão dela. E ela fica desesperada, porque, pegando essa questão, é muito interessante. O médico está ali, mas ele, se for a hora, acabou. Entendeu? Se for a hora, acabou. Ele não tem como fazer nada, porque deu a hora, ou seja, é limitado. Esse é o ponto. Nós sempre temos que voltar para isso, é limitado. Deus não. Deus não. Existe limite para a medicina e para a ciência? Sim. Agora, Deus não. Então, de que lado eu tenho que ficar? Eu tenho que colocar assim, a palavra aqui e a ciência aqui. Não que eu vou desdenhar dela. Não que eu vou dizer que eu não preciso dela. Preciso, mas acima está a palavra de Deus. Entende? Esse é o ponto. Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Então nós vamos extrair algumas lições disso aqui. Você vai ver que muito da nossa ansiedade, vamos dizer, porque tem alguém aqui que está assim, relax, numa praia, não está preocupado com nada? Tem alguém que está assim, de boa na lagoa? Acredito que não, acredito que todos nós temos níveis de ansiedade. Todos nós, está todo mundo no mesmo barco, eu, você, todo mundo. A diferença é essa intensidade. Algumas pessoas estão vivendo na ansiedade, outras pessoas estão enfermas na ansiedade, outras pessoas estão tendo muitos momentos de ansiedade. Já outras lidam com a ansiedade, ela vem e volta. Mas todo mundo entende o que é esse sentimento, ok? Eu conto direto aqui de curas miraculosas que nós já tivemos aqui. Eu conto direto de pessoas que chegaram aqui na igreja e iam tentar o suicídio e aceitaram Jesus e foram totalmente libertas. Poucos aqui sabem porque são muito novos na igreja. Poxa, isso que eu vou contar aconteceu no início da igreja. A irmã, ela saiu para se matar e ela entrou na nossa igreja lá do Eucalipto. E ela disse, eu vou entrar, se Deus não falar comigo, eu vou tirar a minha vida. E ela entrou ali e aceitou Jesus. Nunca mais ela teve qualquer tipo de recaída. 25 anos se passaram. Ela perdeu filho, ela teve problemas gravíssimos e ela continuou firme. São essas coisas que muitas vezes a gente não conta. Pessoas que chegam na igreja quebradas em todos os aspectos e a gente vê a pessoa sendo restaurada e a gente, não, porque não foi comigo. Ora, vá ler a Bíblia. Testemunhar não é só sobre você, é sobre quem fez. É assim que você ajuda as pessoas. É liberando a palavra, entende? Mas isso só é possível não se você for uma pessoa perfeita, mas se a pessoa vê em você que de fato você era de um jeito e agora você é de outro. Porque se você continua vivendo a mesma vida,
É aquela história, tá pedindo esmola para dois no sentido emocional. Poxa, eu estou tão mal quanto você, como essa pessoa vai se refugiar? Por isso que é tão importante nós nos fortalecermos para ajudar os outros. É aquele princípio das aeronaves. Quando a gente viaja de avião, vem a instrução ali dos comissários. Primeiro, se houver uma despressurização aqui, você vai pegar essa máscara e vai colocar em quem? Na pessoa do seu lado? Não, você vai colocar em você, porque senão você morre. Aí eles dizem assim, pais, primeiro coloque em você, depois na criança. Eu acho essa uma das lições mais poderosas para a vida. Primeiro você tem que estar bem, lúcido, para poder ajudar o outro. Como é que você está mal e vai ajudar o outro? Como é que eu vou ajudar alguém a vencer o que eu não venci? Esse é o erro de muita gente, por exemplo. A internet, eu quero abrir até esse parênteses aqui que é importante. A internet está cheia de pessoas que compartilham suas dores. Vocês devem ver muito isso. Pessoas que, por exemplo, eu estou com depressão, aí eu vou compartilhar meu dia a dia. Para quê? Aí ficam os dois ali, um lambendo a ferida do outro. Eu sempre digo isso, não siga quem está com a mesma dor sua. Agora, quem é que você deve ouvir? Quem venceu o que você precisa vencer. Essa pessoa você tem que ouvir. Alguém que, poxa, essa pessoa teve essa dor e venceu. Como ela venceu? Eu quero saber. Agora, eu não posso ouvir alguém que está no caminho, no processo, me dizendo, porque o processo você já conhece. Você já conhece sua dor. Eu quero ouvir uma ex-obesa. Eu não quero ouvir uma pessoa que está no processo, porque eu também estou, então não me interessa, eu já sei como é. Não me interessa. É igual os meninos, né? Eu quero ficar forte, aí vai ouvir um grilinho assim. Olha, eu estou tomando... Meu filho, vá. Siga o Seban. Siga Paulo Musi, siga o Seban. Eu não quero uma menina que está com mais peso que eu me dizendo como emagrecer. Peraí, onde é que eu quero chegar? Vamos trazer para a nossa vida ministerial. Onde eu quero chegar? Eu quero ser um crente fiel, santo. Eu vou ouvir quem? Quem está no 5º casamento? Quem namora hoje acaba... Não, eu quero ouvir uma pessoa que já percorreu o caminho, que está firme nesse caminho, que venceu as minhas dores, porque ela vai me dizer, olha, faz aqui, vai por esse caminho. Você não tem que mostrar o seu processo de cura, se aquilo é um problema. Por exemplo, eu mostro meus treinos, eu não tenho esse problema. Eu não estou, ai gente, tive uma recaída. Não, porque está tendo uma apologia muito grande de se aceite. A questão não é estética, a questão é saúde. Se você consegue, por exemplo, eu vou falar por mim. Quando foi que eu percebi, irmãos, que eu precisava de ajuda? Quando eu comecei a cansar para amarrar o tênis. Se você cansa para amarrar o tênis e você acha que está tudo bem, tem alguma coisinha na cabecinha que precisa ser... Calma, eu preciso resolver meu problema, não quero isso. Eu comecei a ver o quê? O relógio da minha vida. Eu tenho 45 anos, agora é assim, ó. Vocês estão indo assim, eu estou indo assim, ó. Como é que eu quero chegar aqui? Sarada, sem bengala. Deus sabe, eu tenho falado isso para a Mara, eu não estou pensando. Claro que eu vou competir na Miss Olímpia. Claro, óbvio. Óbvio que eu vou. Claro, isso é meta. Mas não é por isso, né? Eu digo, gente, vai dar tempo. Não é por isso. Eu estou pensando muito. Eu gostei muito de uma propaganda do Canadá. Não sei se vocês viram essa propaganda. 2 idosos da mesma idade, os dois com 80 anos. Aí, aquela vida do idoso, né? Com aparelho aqui para respirar. Aí a tela é cortada, dividida em 2 partes. Aí, o idoso no hospital direto, com um andador, com pessoas ajudando, e o outro calçando tênis para fazer caminhada. Aí, botando... Duas pessoas, mesma idade, porém decisões diferentes. Então, eu quero ser... A mulher lá... Apareceu uma para mim de 80 anos agora. A de 70 eu já tinha achado o máximo. Apareceu uma de 80 que eu quero as costas dela. Ali é a meta. A meta é as costas da mulher de 80. Mulher com 80 anos, você diz assim, pelo amor de Deus, escolhas. Então, eu estou pensando nisso. Na questão da saúde. Como eu não quero, poxa, eu nem tenho filho para estar me levando para os cantos. Tenho que pensar nisso. Quem tem um monte de filho, né, vai ter um monte de filho para cuidar, e eu? Né? Então, eu tenho que pensar na minha... Peraí, eu tenho que estar bem, né, para amarrar meu tênis. A nossa mente precisa ser mudada, nós precisamos estar bem para ajudar as pessoas. Quando a igreja está mal, o mundo não busca refúgio na igreja.
Não tem referência. E o que Satanás está fazendo através dessa opressão, porque é uma opressão que a gente está vivendo, essa opressão nas emoções, é justamente paralisar a igreja. Porque uma igreja morta, ela não faz diferença. Agora imagine uma igreja que avança, uma igreja viva, uma igreja que... Tem problema? Claro que tem. Todo mundo continua, eu tenho problema, eu estou vencendo, eu estou caminhando. É outra referência, todo mundo quer. Agora, veja bem que isso até vai para o lado evangelístico. Tudo que a gente está falando aqui atinge o nosso evangelismo, pessoal. Gente, eu nasci e me criei numa igreja. Sempre existiram aquelas pessoas pontuais que você olha e a pessoa é a cara da depressão. Está ali na igreja, mas você você cresce na igreja vendo que aquilo não é normal. Porque o resto da igreja está todo mundo aqui, ó, avançando. Mas você sabe o que está acontecendo hoje? Hoje, você olha, todo mundo está com problema emocional. Aí você conta nos dedos quem não está. Estou falando na igreja de uma forma geral. Está errado. Esse é o ponto, está errado. Nós não podemos achar que isso é normal. Luta é normal, prova é normal, dificuldade é normal. A ansiedade de nos abater é normal. Agora, morar nesse lugar não é normal. Poxa, ficar ansioso é normal. Somos humanos, a ansiedade é um sentimento humano. Normal. Não é porque não tem nada a ver agora. Eu não posso, a partir do momento que ela vem, eu tenho que saber lidar com ela para ela não viver ali. É igual a ira. A Bíblia diz o que sobre a ira? Olhe, quando vier a ira, não peque. Porque a ira é humana. Agora você pode controlar. Você tem o poder de não pecar por causa da ira. Amargura. Amargura, o que é que diz? Brotando. A raiz, você faz o quê? Corta as folhas? Não. Arranque. Você vê que as coisas da Bíblia são muito radicais na questão do tratamento. Não vai podando a amargura, arranca. Viu o diabo, você faz o quê? Vai lá enfrentar? Não. Resista. Viu o perigo, faz o quê? Foge. Interessante, Paulo vai dizer para Timóteo, Timóteo era como vocês, jovem. Aí ele diz assim para Timóteo, Timóteo, fuja das paixões. Ele não diz assim, Timóteo, quando vê uma gatinha, evangeliza ela, conversa com ela, porque você é um menino de Deus. Você é um menino maravilhoso, cheio da unção. Paulo diz, meu filho, fuja. Sabe o que é pegar o beco? Por quê? Porque ele está falando de coisas humanas. Humanas. Então nós precisamos entender que é normal. Sentir, desejar, ser tentado. Agora o problema é o que a gente faz com esse sentimento. E é isso que a gente está tratando. Aí voltando para aqui, vamos para esse primeiro pontinho que vocês já falaram aí. O problema não está na busca das necessidades básicas. Em momento algum, Jesus disse que não devemos buscar essas coisas. Até a Sara falou isso. O problema está na forma. O problema está na ansiedade e na preocupação. Devemos trabalhar para conquistar o que precisamos e o que desejamos. Tendo a certeza do cuidado e do favor do Pai Celestial sobre nossas vidas. Deus não está lhe condenando por trabalhar. Deus não está lhe condenando por desejar uma vida melhor. Deus não está lhe condenando por querer melhorar e conquistar e avançar. Pelo contrário. Pelo contrário. O problema aqui, se você voltar para o texto de Lucas, volte aí para o texto da folha. Não busquem ansiosamente. O problema não está na busca. Ele está dizendo um jeito de buscar. Não é para buscar de forma ansiosa. Aí a gente volta para o significado de ansiedade. Jesus está dizendo, não busque angustiado. Não busque perturbado. Não busque pouco à vontade. Não busque de forma sufocada. Não busque com um desejo veemente e impaciente. Não busque antecipando esse sentimento desagradável. Não busque com impaciência, sem tranquilidade e com medo. Olha que profundo. Ele não está dizendo não busque, ele não parou aí. Não busque desse jeito. Esse é o problema.
As pessoas estão buscando as coisas desesperadamente. Elas não estão buscando normalmente, que é normal. Vamos lá, eu quero. Mas é a forma, o jeito de buscar. E a gente acha que isso é bobagem, não é. É aí que começa. Tudo começa a partir desse jeito de buscar as coisas. Aqui nós estamos falando de coisa material, mas é qualquer coisa. É um lugar que você queira chegar, é algo que você queira mudar na sua vida, pode ser algo no seu corpo, pode ser uma formatura, pode ser um status, pode ser o que for. É algo que você quer. Como você está buscando? Ansiosamente, desesperadamente. Esse é o problema. Aí olha aqui. O que hão de comer o bebê? Necessidades. Não se preocupem com isso. Ele não está dizendo, parem de trabalhar, parem de desejar. Vocês viram ele falar isso? Porque eu já vi gente dizendo que Jesus está dizendo que é para ficar só assim, ó. Vocês viram nesse texto, e em Mateus 6, que se repete, vocês já viram Jesus dizer assim, pare de trabalhar, gente, só. Ele está falando de ansiedade, preocupação. Ele está dizendo assim, parem de se preocupar com isso. Gente, trabalhar não é se preocupar. Dr. Mike Murdock, ele sempre gosta de dizer, orar não é preocupação. Tem gente que diz, eu estou orando. Não, você está preocupado. Preocupar não é orar. Então, muitas vezes nós estamos botando na mesma frase, trabalhar e preocupar, e não tem nada a ver. Eu posso trabalhar, lutar, o suor está caindo, eu estou trabalhando, eu estou estudando, eu estou me preparando, eu estou desenvolvendo, mas a gente está botando ali a dose de preocupação que Jesus está dizendo que é para tirar. Você entende onde está o nosso problema? Nosso problema está em colocar preocupação onde não deveria, porque é Jesus que está dizendo, não se preocupem. Ele não está dizendo, não trabalhem, não se esforcem, não queiram. Não. Ele está dizendo, não busque desesperadamente e não se preocupe. Ponto. Ele não está mandando você parar de querer, de sonhar, não. O problema está na preocupação, na ansiedade. O Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas elas. Você sabe qual é o problema da ansiedade? Toda pessoa ansiosa, e eu vou me incluir quando vivi isso, ela se esquece que tem um Pai Celestial. No fundo, no fundo, no fundo, ela não acredita que Ele é um Pai. Toda ansiedade, ela se resume a essa ausência de certeza do que a palavra diz. Por que a ansiedade se abate sobre nossas vidas? Por que a gente fica ansioso? Porque existem palavras que foram liberadas sobre nossas vidas, mas no fundo, no fundo, no fundo, a gente não acredita que vai acontecer. Porque se a gente acreditasse, a ansiedade não tinha lugar. Então é isso que eu quero mostrar para você, que existe um lugar que precisa ser tratado na nossa vida. E é com a gente, não é com Deus. Somos nós que não acreditamos. E eu digo a vocês, eu aprendi a vencer a ansiedade a partir do momento que eu entendi isso. Quando eu entendi que o problema estava em mim, em não confiar, hoje ela não tem mais domínio sobre a minha vida. Não tem mesmo. Por quê? Porque hoje eu entendi isso. Eu tenho um Pai Celestial. Gente, isso aqui é muito interessante. Eu preparando esse estudo, lendo esse texto aqui, porque eu vou preparando o estudo e o Espírito Santo vai me trazendo os versículos, e eu nunca venho o versículo todo, vem a palavra, vem frases. Então, sem Deus no mundo, eu lembrei desse versículo. E quando eu fui procurar esse texto aí que nós lemos de Efésios, se você prestou atenção no que está dizendo aí em Efésios, está dizendo assim, que nós, antes de aceitarmos Jesus, antes de recebermos Jesus, nós éramos desgarrados, perdidos, sem Deus no mundo. A gente vivia assim. Aí olha o que diz aqui. Não é só estar só. Olha o que diz aqui o versículo 12. Naquela época, Paulo está dizendo aos Efésios, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto à aliança da promessa. Isso aqui é o mais maravilhoso. Sem esperança.
esperança e sem Deus no mundo. Esse texto é fantástico. Aí o versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Jesus. Se a gente só tivesse isso na lição, já é uma pedra em cima da ansiedade. Você entende que quando Jesus diz, homens de pouca fé, porque vocês estão preocupados? Jesus não está espiritualizando esse assunto e Jesus não está trazendo uma abordagem religiosa. Ele está sendo muito prático. Aí Paulo vem e está sendo prático de novo. Dizendo, olha, antes vocês viviam sem esperança. Como é que o mundo está? As pessoas estão sem esperança. Sem esperança, não há esperança. Por quê? Porque como é que o mundo vive? O mundo vive esperando que alguém resolva seus problemas. Sim ou não? O mundo espera uma moeda forte, um político forte, uma liderança forte, uma justiça forte. O mundo espera dos homens, seja qual for a área, o mundo espera que alguém resolva. Sim ou não? Eu preciso que o prefeito, que o governador, que o presidente, que o juiz, que o economista, que o presidente do Banco Central, todos os meus problemas serão resolvidos quando a moeda for assim, quando a inflação tiver assado. Você vê que as pessoas, elas colocam. Aí o que acontece? Quando o mundo desaba, o que é que acontece? Elas desabam junto. Porque a esperança delas está no homem. Aí Jesus está dizendo, gente, isso aqui era antes, tá? Volta. Vocês agora são comunidade de Israel, vocês agora têm Deus, vocês agora têm esperança. Os crentes novos, eles estão sem esperança. Por exemplo, hoje eu acho que se perguntar para alguns crentes assim, você quer ser milionário aqui na terra e ir para o inferno? Ou você quer viver uma vida, né, de luta, dificuldade e ir para o céu? Com certeza eles vão querer ser milionário. Porque isso está muito assim. E eu não estou dizendo que você não pode ser milionário e ir para o céu. Entenda, eu estou colocando questões que as pessoas estão priorizando, porque a cabeça está tão cheia disso, tão cheia de que isso é o segredo da vida. E não é. Então, por exemplo, eu estava lendo esses dias sobre o confisco dos bens lá no livro de Hebreus. O livro de Hebreus diz que muitos, por causa do evangelho, tiveram seus bens confiscados. Olha, Hebreus. Na época que o nazismo tomou conta da Alemanha, a primeira coisa foi o confisco dos bens. Eu vou perguntar para vocês, como você lidaria com isso? Se chegar esse momento na sua vida, do governo pegar os teus bens, te jogar num container, parece uma coisa tão... Isso já aconteceu, tá? E se já aconteceu, pode acontecer 1000 vezes. Já aconteceu. O ponto é, você é daqueles que diz, eu não vou negar Jesus... Ou você é daqueles que diz, não, eu preciso ter minha vida, eu lutei por isso. Vocês entendem onde eu estou querendo chegar? O ponto hoje é que, o que nos difere dos crentes antigos? Os crentes antigos, eles também eram prósperos, viu? Lembre-se que os camaradas vinham no livro de Atos dos Apóstolos, entregava bens, não entregava oferta não, chegava e dizia, vendi uma fazenda, ó, tome. Imagina, eu vendi minhas casas, toma aí. As ofertas que a igreja primitiva recebia não era que nem hoje, não. Eram grandes ofertas. E as pessoas não ficavam de esmola, não, viu? Era gente rica, o povo era rico. E está aqui. Muita gente rica seguiu Jesus, muita gente rica aceitou Jesus, muita gente prosperou no Evangelho. Paulo até diz isso, que é normal. Agora, tem perseguição, tem luta. Tem luta, por quê? Porque o fato de você ser um servo de Deus vai trazer para você algum tipo de oposição, de perseguição. Agora a questão é, particularmente, às vezes eu acho que as pessoas esqueceram que o céu existe. Às vezes eu acho isso. Porque está todo mundo muito preocupado com as coisas daqui.
E eu não estou dizendo que você entenda, nós estamos invertendo prioridades. Nós estamos muito preocupados com as coisas aqui. E não estamos preocupados com a nossa vida eterna. Então, vem um problema, a pessoa acha que o mundo desabou. Tudo está muito... Na aula passada nós falamos sobre isso. Tudo está muito ligado. A nossa ansiedade não é uma ansiedade pela vinda de Jesus. É uma ansiedade por coisas daqui. É ansiedade porque, poxa, eu não estou onde eu gostaria de estar. Eu não consegui ainda o que eu queria. Eu ainda não casei, eu ainda não tive filho. Eu ainda não consegui minha casa, meu carro. Você pega o seu celular... E aí tem uma pessoa que diz assim, com 27 anos eu ganhei meu primeiro milhão. Aí você diz assim, eu nem o milho do São João esse ano eu consegui comprar. Aí já bate aquele, meu Deus. Ô gente, sim ou não? Aí eu volto para uma coisa que a gente vai falar depois. Você sabe qual é o dos grandes combustíveis da ansiedade? Comparação. Você sabe por que as pessoas antigamente elas eram mais tranquilas nesse ponto? Porque não tinha celular para comparar. Hoje é muita comparação. Hoje o cara esfrega na tua cara 1 milhão com 20 anos. Aí você, mas meu Deus. Aí você esquece que você é um indivíduo. Você começa a se achar a pior pessoa do mundo. Aí vem outro e diz assim, mas eu casei assim, o cara veio lá dos Estados Unidos e ele é filho do senador, não sei das quantas, e casou comigo. E hoje eu tenho 20 mil carros. Aí você, meu Deus... A mulher casou com o príncipe, já separaram. O nosso problema é que a gente sempre acha que o outro é melhor, tem mais, consegue mais. Isso é um alimento de ansiedade. Jesus, ele faz uma distinção. Ele faz uma separação. Não no sentido de segregar, mas no sentido de, vejam, vocês são filhos de Deus. E essas pessoas ainda não conhecem a Deus. Aí olha o que diz aqui. Ele deixa claro que a ansiedade e a preocupação não pode fazer parte da vida dos filhos do reino. Os mundanos estão sempre desesperados, correndo atrás das coisas. Por quê? O que é que diz aí? Por que eles fazem isso? Porque eles estão sozinhos. Você conversa com uma pessoa do mundo, essas pessoas elas vivem correndo, tal. Sabe por que elas fazem isso? Porque elas dizem assim, se não for eu, se eu não me levantar para trabalhar, se eu não correr atrás, eles sabem que eles estão só. Eles não têm essa convicção bíblica, mas a alma deles diz para eles, é você por você. Vivem sem Deus. Eles dependem da força do seu braço. Mas nós temos um Pai Celestial e Ele cuida de nós. Qual é a diferença? Se você prestar atenção na conversa dos milionários que não são crentes, você vai ver sempre esse padrão. É assim, eu me levanto 4 da manhã. Eu não estou dizendo que não tem, eu estou dizendo que eles não fazem isso porque eles são muito... Não, eles fazem isso porque na mente deles é o seguinte, sou eu que tenho que fazer. Eu. O problema é que nós estamos agindo da mesma forma. E a Bíblia diz, inútil, será levantado de madrugada, comer o pão de dores, se o Senhor não estiver com você. Porque existe uma coisa chamada favor de Deus. Você se levanta para trabalhar, você sua, você rala. E eu vou pegar só uma base disso, que não tem nada a ver com preguiça, não tem nada a ver com ficar assim esperando Deus fazer. Não. A multiplicação dos peixes, a pesca milagrosa, que a gente sempre fala, eles estavam trabalhando, não aconteceu nada. 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 Vem Jesus e diz, lance do lado direito. Eles lançam a rede e eles pescam algo que eles nunca tinham conseguido na vida. Essa é a diferença. A diferença do mundo e dos filhos do reino é que os filhos do reino contam com uma arma secreta. O problema é que os filhos do reino estão fazendo de conta que não existe. Jesus, esse texto todo é Jesus dizendo, gente, por que vocês estão ansiosos? Vocês têm um pai.
Vocês têm um pai, o pai de vocês, o Pai Celestial, ele sabe que vocês precisam. Ele sabe tudo que você precisa. Só que a gente vive como se fosse órfão. A gente vive como se estivesse sem Deus no mundo. O que será da minha vida? Quando você tem um pai e a sua força não pode fazer nada por causa de uma enfermidade, é uma perna, é um braço quebrado, o pai vem e cuida. A questão é que a gente esquece que tem esse pai. O que Paulo está dizendo é o seguinte: vocês eram antes sem esperança, vocês viviam sem Deus. Agora não. Vocês têm um pai. Se a gente pudesse resumir esse versículo, Jesus está dizendo assim: vocês esqueceram que eu cuido de vocês. Ele não está dizendo não trabalhe, não busque. Não, ele está dizendo é para trabalhar, é para buscar, é para fazer tudo. Mas ele está dizendo não se preocupe porque eu estou cuidando. Amém?